Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira em conjunto com todos vocês, com transmissão das nossas afiliadas, de tanta gente participando, tantos estados nos ouvindo, outros países participando também de maneira feliz. Acredito que teremos mais uma noite abençoada, comentando o maravilhoso livro de Caibar Schutel, nosso protetor deste programa, desta emissão, nosso inspirador desses comentários, dos nossos oradores, das pessoas que participam, de você que está em casa. Então, Caibar de Souza Schutel, ele que escreveu diversas obras, diversos livros, e nós estudamos o livro que comenta a respeito das parábolas e ensinos de Jesus. E até junho iremos, aí até maio, fim de maio, iremos com as parábolas. Em junho entraremos na parte 2 do livro, que são os ensinamentos de Jesus, propriamente ditos. Então, você que tem o livro, dê uma olhadinha na parte 2. A partir do meio de junho, estaremos aí passando para a segunda fase do nosso programa, que de maneira muito feliz, muito alegre, muito gostosa, vem acontecendo todas as quartas-feiras às 20 horas. A gente tem durado em torno de mais ou menos 1 hora e 15, às vezes 1 hora e 30, e hoje nós temos a terceira do planejamento das 3 parábolas que eu chamei de musicadas. Por que musicadas? Porque temos convidados maravilhosos que tocam, que cantam, pessoas que nos encantam e que os oradores estão falando, enquanto isso a espiritualidade está fazendo a sua parte, como sempre faz, mas trazendo inspiração, trazendo harmonia através da música, o conhecimento através da oração, por que não dizer assim, né? Tanto o orador vem da onde? O orador vem de oração. Então, aquilo que é dito é um tipo de oração. E a música também. Sabemos que a música, dentro da espiritualidade, também é uma maneira de oração. Então, o programa fica realmente especial, fica leve, fica gostoso. E tivemos a participação de outros grupos. Hoje o Ari Rangel vai tocar para a gente, a Mônica vai falar a respeito da parábola da dracma perdida. Uma parábola curtinha que dá o que falar, viu, gente? Dá muita coisa para conversar, dá muito pensamento para ser refletido depois. Garanto para vocês que você que está ligado aí no programa, você que está ligado no assunto, presta atenção nos comentários do Caibar, depois naquilo que a Mônica vai dizer, porque vai nos trazer muitos ensinamentos. Com certeza posso garantir para vocês que isso vai acontecer. Então, a gente traz aqui, vamos colocar aqui em contato com a gente aqui a Mônica e o nosso amigo Ari, dando uma boa noite para vocês e que Deus proteja nossas emissões. Agora, eu fico muito feliz, agradeço a disponibilidade de vocês. A gente sabe que não é fácil a gente montar um dia em conjunto, né? Então, esse dia em conjunto sempre é trabalhado com bastante antecedência na véspera para que nossos guias possam nos mostrar o melhor caminho do trabalho, né? Quem dá certo com quem, quais oradores colocar, né? Qual a parábola vai ser comentada, tudo isso é feito muito tempo antes, dentro dos nossos corações, das nossas almas, dos nossos espíritos. O Ari sabe disso, a Mônica também. E hoje nós temos essa dupla, a Mônica, para quem não sabe, minha esposa, né? Tenho o prazer de tê-la aqui conosco hoje. E o Ari também, um grande amigo, vai se apresentar aí para a gente, fazendo comentários, tocando música. Agora, vamos falar um pouquinho sobre vocês. Vamos começar com a Mônica, então. Mônica, se apresenta um pouquinho para o pessoal, então. Muita gente te conhece, outras pessoas não conhecem, porque nós temos tantos amigos aí presentes e que posteriormente nos assistem pelo YouTube, pelos canais. Aí, fala um pouquinho de você, com a sua relação com a doutrina espírita, como é. Boa noite. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, estudando juntos essas parábolas de Jesus que tanto nos transmitem ensinamentos. E eu sou esposa do Walter, né? E a gente é trabalhador da casa de Eurípides, em Pindamonhangaba. E não cresci espírita, mas me encontrei com a doutrina, e desde então a gente não consegue mais sair desses estudos, de tantas coisas bonitas que nós estamos aprendendo, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje comentando essa parábola, juntamente com o mentor desse trabalho, Caibar. Ah, que legal. Caibar, olha, gente, Caibar de Souza Schutel,
ele é um personagem muito interessante. Ele foi, quando encarnado, uma pessoa com uma história muito interessante. E dia 27, terça-feira que vem, o nosso amigo Gutenberg Pascoal, quando estiver nos ouvindo aí, um grande abraço a ele, a Patrícia, nos convidou para fazer uma live a respeito da vida de Caibar. Esse assunto, habitualmente, é muito bem falado pelo amigo Davi Lisenberg, de Matão, que fez o seu TCC com respeito à vida de Caibar Schutel. Então, eu estou emprestando os conhecimentos aí do Davi para a gente poder falar, mas no dia 27, o pessoal que recebe nossos links vai receber também o link da terça-feira que vem, a vida e obra de Caibar. Muito interessante, foi uma pessoa muito inspiradora e hoje é um espírito que nos protege e que vem de maneira muito próxima nos inspirar e com assuntos bastante realistas. Eu posso dar, só para dar um spoilerzinho para vocês da vida dele, o seguinte: quando você lê uma parábola comentada por Caibar Schutel, você fica pensando na vida dele, como era a vida dele, e a gente sabe que ele teve bastante problemas com o catolicismo, né, porque ele era católico, depois se transformou em espírita na cidade de Piracicaba, depois foi para Matão, e ele fazia, só para vocês terem uma ideia, ele tinha altas brigas com os párocos locais, né, com os padres católicos, e ele ficava, às vezes, ouvindo o desenrolar na igreja do que era dito no dia, do lado de fora, para que depois ele pudesse falar no centro espírita algumas coisas a respeito dos conceitos católicos, ou colocar no Clarim, ou no seu folheto que ele distribuía também. Então, foi uma pessoa extremamente combativa, no sentido de defender aí a doutrina consoladora de Kardec. A vida dele é muito interessante, é isso que eu posso passar para vocês como spoiler da terça-feira que vem. Vamos ver se a gente consegue trazer a vida e obra de Caibar aí com muita felicidade. Mas vamos falar um pouquinho com o Ari, então. Ari, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, a gente sabe que você trabalha com criança, toca música e frequenta em Taubaté, se não me engano, acho que o André Luiz, é isso? Fala para a gente então, obrigado, viu, da sua presença. Eu que agradeço, muito boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui compartilhando essas experiências maravilhosas. E eu trabalho na doutrina, na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Casa Eurípides, só que de Taubaté. Embora eu tenha, assim, o coração imensamente imantado na Casa de Eurípides de Pindamonhangaba, onde vocês morejam lá, junto com tantos companheiros devotados a essa doutrina libertadora, que é o Espiritismo. E sou professor de profissão, né, trabalho com crianças especiais, numa escola aqui em Taubaté, mas eu resido em Tremembé, que é uma cidade vizinha. Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo já ouviram falar por conta dos muitos presídios que existem aqui nesta cidade. Mas é uma cidade muito aprazível, que fica 5 minutos de Pindamonhangaba e 5 minutos de Taubaté. Então, são cidades entrelaçadas. Daí a nossa confraternização entre as casas espíritas aqui presentes. Então, desde já, eu gostaria de agradecer imensamente a esse casal maravilhoso, que é o Walter e a Mônica, que a gente sempre encontra com a mão na massa, toda vez que visita lá a casinha, como é chamada, a Casa de Eurípides de Pindamonhangaba. Muito obrigado a todos vocês, e que nós possamos sair daqui com essa luz libertadora que a doutrina nos traz, sobretudo dos trabalhos, dos escritos do nosso querido bandeirante Caibar Schutel, que foram pessoas que nos possibilitaram, nos ensejaram estarmos aqui agora, né? Lá atrás, brigando com todas aquelas adversidades naturais, e que hoje nós usufruímos graças ao trabalho desses amáveis mensageiros de Jesus, né? Muito obrigado. Gente, vamos fazer dessa noite uma noite gostosa, uma noite leve, para que a gente ouça os ensinamentos e saiamos mais leves, com maior compreensão, né? Então, o Espiritismo, ele pode, às vezes, parecer uma doutrina que nos traz um peso. Na realidade, muitas vezes, a gente sente uma cobrança dentro da doutrina espírita, mas, na realidade, por sermos seres em franca evolução, a nossa consciência contém conceitos dos quais nós não temos noção.
E o Espiritismo nos acende esses conceitos, nos traz uma reflexão em cima daquilo que já existe dentro de nós. Então, por isso pode nos parecer, às vezes, alguma cobrança em cima disso, mas realmente é por causa disso, é porque nós temos, assim, apagado dentro de nós algumas coisas que precisamos resgatar de maneira lenta e gradual para que a gente tenha uma encarnação proveitosa, para que a gente possa ter evolução, para que a gente possa conviver com as pessoas de maneira respeitosa e conviver em conjunto e evoluir em conjunto, tudo isso. Então, a gente presta uma homenagem a todos aqueles irmãos que estão deixando, através da doença, através dos infortúnios dessa época, deixando aí o plano terrestre, e dedicamos uma oração silenciosa dentro do coração de cada um, a todos, para que a espiritualidade socorra a todos no momento doloroso. Então, temos uma mensagem, essa mensagem eu vou colocar para vocês, que, aliás, eu não falei para o Ari, não falei no começo, mas o sinal é gerado pelo Norte Fluminense, viu, Ari? Pelo IDEAC e pela Rádio Espírita Esperança, então, mas atinge aí diversas coligadas que a gente tem que transmitir nosso sinal. Então, nós temos um compromisso com o comportamento das pessoas, temos um compromisso aí através do Covid. Eu vou passar para vocês um pequeno clipezinho antes de chamar o Ari para tocar uma música, né? Então, eu vou pedir licença para vocês durante alguns segundos, a gente passa o clipe e volta para o Ari. Tá aí, gente, esse é o recado aí do IDEAC, que nós estamos passando em todas as lives, todos os canais que participam do IDEAC estão reproduzindo isso. Nunca nos foi tão importante essas indicações, né, para que a gente evite aglomerações e nos cuidemos, né, porque faz parte, esse corpo que nos foi presenteado nesta encarnação por Deus, a gente sabe que precisa ser cuidado. E para ser cuidado, a gente tem que seguir as normas sanitárias, né? Tantos e tantos espíritos nos orientam nesse sentido, também encarnados e desencarnados, a ciência, a gente sabe que o espiritismo e a ciência andam de mão dadas. Então, não estamos fazendo nada mais do que aquilo que Allan Kardec preconiza em suas obras básicas, né, gente? Pessoal, então, antes da gente ler a parábola, então, hoje vai ser a parábola da dracma perdida, que está no Evangelho de Lucas, a gente vai passar para o Ari para uma harmonia, vamos fazer vamos ouvir e vibrar na mesma frequência que o Ari, para depois a gente, então, ler a parábola, a gente se retira da tela e passa para a Mônica fazer o comentário, tá bom, Ari? Então, a música é sua aí, vamos lá. Tá bom. E, né, lembrando que nesses tempos que a gente vive, é muito bom a gente manter uma vibração mais elevada, né, e a música espírita nos possibilita isso. Então, essa música justamente chama-se em forma de oração, porque a canção espírita, ela traz sempre uma mensagem construtiva, edificante. Nós fizemos essa música com esse propósito, uma música em forma de oração. La la yera, la 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 yera, la ya. Quando o sol bem cedo chega e anuncia o dia, a nuvem vai raiar. Na minha janela eu sinto quanto a vida é vibrante a pulsar. Elevo com todo o ardor minha gratidão ao bom Criador. E assim, à luz dessa aurora, eu sigo estrada fora em busca do amor. Voa, 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 canção. Voa, 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 canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. E espalha com toda alegria essa melodia.
em forma de oração. Yeah, 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 quando o sol está pronto e diz que é meio dia, faço minha oração e agradeço a Deus o pão em nosso lar. Penso naqueles irmãos que nada vão ter para se alimentar. Quando um vulto de criança me vem a lembrança, eu me ponho a chorar. Voa, 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 canção. Voa, 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 canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. De repente é tardezinha e a noite chega sem nem avisar. Olho para as estrelinhas e sem perceber começo a cantar. E da escuridão radiante brilha uma nova canção que adormeço e me transpõe num bonito sonho lá pra imensidão. Voa, 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 canção. Voa, 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 canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Yeah. Em forma de oração. Legal, gente. Muito obrigado, Ari. É o que o Paulo de Palma comentou aqui da sua fala ali, ó. É um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. É isso que a gente está precisando, né, gente? Um pouquinho de paz, temos que ter fé, temos que ter realmente o coração apaziguado pelo conhecimento, né? E termos sempre esperança e sermos otimistas. Vibrarmos numa frequência alta, sermos positivos. Precisamos pensar que tudo está feito dentro do seu lugar. Se algo acontece que não entendemos, é porque não é nossa hora de entender, mas não foi feito sem assessoria da espiritualidade. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que passamos, aquilo que sentimos e diversas situações que nos envolvemos tem uma explicação. E às vezes a gente demora um pouquinho para encontrar, mas essa paz tem que invadir nosso coração. Obrigado, Ari. Vamos passar para a leitura da parábola. Então, a gente agradece bastante a sua harmonização. Nós vamos ler então para todos. Como a gente sempre faz, gente, a parábola da dracma perdida, a gente vai ler a parábola em seguida os comentários do nosso amigo Caibar. A partir daí a gente passa para a Mônica, tá ok? Então vamos lá. Parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso a gente encontra em Lucas 15, versículos de 8 a 10. Então, essa parábola a gente só encontra em Lucas, diferente de outras que outros também falaram, né? Mas nesse caso só Lucas. Vamos lá então, gente. Que comentários o Caibar coloca no seu livro? Ele diz o seguinte: o principal escopo de Jesus, durante toda a sua existência na Terra, foi demonstrar aos homens essas coisas aqui, ó. 1, a imortalidade da alma. 2, a vida eterna. 3, a bondade. 4, a misericórdia,
a solicitude desse Deus que ele anunciava para com todas as suas criaturas. Nunca o mestre exigiu de seus discípulos holocaustos e sacrifícios. O que ele queria é que o amassem, que crescem na sua palavra e confiassem no Pai, que ele tinha vindo anunciar. Pai criador e zeloso de toda a sua criação, de todas as suas obras, que veste os lírios e as açucenas, que alimenta os passarinhos, que procura a ovelha perdida, que recebe o filho pródigo, e que sente grande contentamento quando um de seus filhos volta para ele, se volta e lhe solicita os benefícios de que necessita para a sua ascensão espiritual. Para bem gravar os seus ensinos na imaginação de seus ouvintes, o mestre amoroso, sempre se lhe oferecia ocasião, fazia comparações, servindo-se de ocorrências que se verificavam todos os dias, exaltando assim os impecáveis atributos de Deus. A parábola da dracma perdida não passa de um simples episódio em que Jesus reuniu as exortações que fez certa vez aos publicanos e pecadores. Compara ele a alegria que há no mundo espiritual, na presença dos mentores, quando um pecador se arrepende, com a alegria de uma mulher ao achar 315 réis, uma dracma, convertido em 1928, tá, gente, por ele, que havia perdido. E faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, ela acende a candeia, varre a casa e procura a dracma diligentemente até achá-la, também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos seus mensageiros para encontrar a sua dracma, ou seja, para encontrar o pecador que se perdeu, a fim dele ser restituído à casa paterna. O Deus de Jesus, como se vê, é o Deus sábio e benevolente, o Deus amoroso e caritativo, e não o Deus pródigo, cioso, vingativo e mau, ensinado pelas religiões humanas pelos sacerdotes. É isto que quer a parábola, exaltar a bondade e o amor de Deus, que em nós desperta princípios de sabedoria, para nos aproximarmos do Supremo Senhor. Por isso que eu falei para vocês, gente, com relação ao passado de Caibar, sempre cita muito outras religiões, então ele teve um conflito muito grande em sua vida com protestantes, com católicos, então por isso todas as parábolas nos seus comentários a gente nota alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não vai se alongar mais do que isso, vamos passar para a Mônica bater um papinho com a gente. Temos aqui diversos boa noite que já demos, né? Vamos completando aqui com a Elizabeth, aqui ó, o pessoal estando presente aí, legal estar com a presença de todo mundo, muito feliz que todos estejam se manifestando, viu, gente? Apareçam, viu? Apareçam, se manifestem mesmo. A gente gosta que deixa o like, a gente gosta que o programa seja espalhado depois, que você jogue o link para aquelas pessoas. Se cada um de vocês pensar em alguém que pode se interessar por esse assunto e enviar o link, imagina que corrente que a gente faz, né? De conhecimento. Pessoal, então obrigado pela presença de todos. E agora a gente passar a palavra para Mônica. Mônica, legal estar com você aqui. Fico muito feliz da gente estar junto fazendo essa transmissão e que você seja muito inspirada pelos mentores presentes e ao lado de todos nós. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E, assim, para a gente começar, eu gostaria de contextualizar um pouquinho, falar um pouquinho da dracma. O que era a dracma? A dracma era uma moeda grega, uma moeda de prata, que na época correspondia ao valor de um dia de trabalho, assim como era o denário romano. A dracma, como uma curiosidade para vocês, ela era a moeda antiga, mais antiga em circulação no mundo, porque ela circulou até 2001, quando ela foi substituída pelo euro. Então, era uma moeda grega que até 2001 ela ainda circulava. E os comentaristas sobre essa parábola, os estudiosos, eles sugerem, e Jesus, sempre, como o Caibar comentou, sempre pegava um fato corriqueiro na vida deles, para que eles entendessem o ensinamento através de uma outra história.
E esses estudiosos sugerem que essas dracmas poderiam ser, em alguns casos, a economia daquela mulher, as economias da família daquela mulher, ou a possibilidade que essas dracmas faziam parte de um dote. Ela recebia um dote do pretendente e ela fazia, na época, um colar, como se fosse um enfeite, com 10 dracmas. E se fosse o caso disso, então seria, assim, muito constrangedor na vida real deles, naquela época, que ela perdesse uma das dracmas. Como uma mulher, nos costumes mais rígidos, que hoje em dia a gente não é assim, mas nos costumes mais rígidos, uma mulher casada sair sem sua aliança. Então, Jesus dava um contexto para que eles entendessem a mensagem através dessas histórias que a gente podia captar na época, então, o que Jesus queria dizer. As mulheres casadas também, às vezes, usavam essas dracmas num penteado, num lenço, que elas colocavam no seu penteado. Então, seja como for, o fato da mulher ter perdido aquela dracma podia gerar uma grande ansiedade. E Jesus, então, com essa comparação, ele envolve, nessa parábola, um público mais feminino, citando os costumes da época. Envolve, então, a dedicação, o amor de uma mulher, o seu compromisso, o compromisso pela família. E eu achei bem interessante, assim, essa parábola ter caído para mim, porque quando me apresentei, eu não disse a vocês, mas eu sou ginecologista. Então, a minha vida, assim, é tratar de mulheres, encontrar mulheres, conversar com mulheres. Então, eu achei bem legal, porque tem esse enfoque de ser uma parábola que envolve o público feminino. E ela é dita, como o Caibar também citou, como uma parábola irmã de outras duas, que é a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo, onde nas três existe o quê? Uma busca. A busca do pastor pela ovelha perdida, uma busca do filho que o pai recebe de braços abertos, uma busca dos tesouros perdidos, que é a nossa em questão. Então, aquela mulher acende a sua candeia e busca a sua dracma perdida. Isso representa, eu acho que o grande ensinamento dessa parábola de hoje, do nosso estudo, representa que a dracma perdida é buscada. No nosso caso, no que Jesus queria transmitir, é que era buscada por espíritos evoluídos, espíritos sublimados, espíritos realmente verdadeiros representantes do Cristo, que trabalhavam em busca dos irmãos perdidos, dos espíritos que não estavam no caminho, dos espíritos que não estavam entendendo a sua evolução aqui na Terra. Eu acho que, assim, num contexto mais específico, Jesus queria dizer isso a eles. Como a gente pode perceber no Livro dos Espíritos, na questão 116, que todos os espíritos irão evoluir e todos serão buscados pelo amor divino. A questão do Livro dos Espíritos haverá espíritos que não conseguem, que se conservem eternamente em ordens inferiores? E a resposta é não. Todos se tornarão perfeitos. Então, todos se tornarão perfeitos, mas cada um a seu tempo, sendo realmente buscados, mesmo aqueles que estão ainda numa profundidade, em ordens espirituais mais inferiores, porque a espiritualidade, ela não mede esforços para trazer todos nós, até os que na época de Jesus eram considerados pecadores para sempre, pecadores pelos os sacerdotes da época, que eram os fariseus, os saduceus, e eles não entendiam por que Jesus tentava transmitir essa mensagem a seus seguidores, a seus discípulos, essa mensagem que ninguém será perdido, nenhum dos filhos de Deus será deixado de lado. A seu tempo, por todo o amor infinito que Deus tem por nós, Deus não permite que ninguém seja exilado, que ninguém seja condenado a uma pena eterna.
como as escrituras dos judeus diziam naquela época. Dominavam muito o povo, os seus seguidores, com essas penas eternas. E desaprovavam Jesus. Nós espíritas que estudamos a doutrina, nós sabemos, temos conhecimento da lei, das leis de causa e efeito, das leis de ação e reação, mas sabemos que as penas, as nossas penas, duram somente até o nosso despertar, até o despertar de cada espírito. Despertar para a necessidade de mudança, para a necessidade de reparação das nossas atitudes anteriores. Então, eu acho que isso é um grande ensinamento da doutrina espírita, que entre linhas, Jesus já dizia para os seus discípulos, ele já dizia, todos serão buscados, né? Como aquela mulher que acendeu a sua candeia e foi atrás da sua dracma, do seu tesouro. Nós somos os tesouros de Jesus, e Deus, junto ao amor que Jesus dedica ao nosso planeta, o nosso governador, também não seremos deixados para trás. Nós sabemos que essas paixões terrenas, que às vezes nos desviam do caminho, elas serão passageiras. Todos nós seremos recuperados, porque os nossos guias, os nossos mentores, assim como o amor deles, todos irão nos buscar. Como aquela mulher que buscou a sua dracma perdida, assim como o pastor que buscou a sua ovelha, e assim como o pai que recebeu o seu filho de volta. Eu assisti uma palestra do Arthur Valadares, que eu gosto muito, e ele falando sobre essa parábola. E ele fez uma correlação que eu achei muito interessante do sentido dessa busca infinita, espiritual, com alguns livros do nosso querido Chico Xavier. Então, eu acho bem interessante citar para vocês rapidamente esses livros, que servem até como uma sugestão de leitura, que são livros maravilhosos, muito intensos, com muitos ensinamentos. Então, eu vou ler um pedacinho aqui do primeiro deles para vocês, uma frase que citada, um dos livros é Ação e Reação, ditado pelo espírito de André Luiz. Nesse livro, no capítulo 2, o instrutor Druso, ele diz a seguinte frase: nós que conhecemos o deserto de gelo, o suplício do fogo da alma opressa, poderíamos, acaso, encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, quais nos achávamos ontem nas furnas da miséria e da morte. Então, mais um exemplo nesse livro, assim, de que uma das nossas missões é a busca desses entes queridos, perdidos onde quer que estejam. Qual é a maior felicidade que vamos poder ter de realização no plano espiritual, que não é essa de ajudarmos nossos entes queridos, nossos espíritos familiares que dependem de nós e que estamos juntos nessa evolução. Um segundo livro que eu acho interessante citar para vocês, muitos de vocês já conhecem todos esses livros, mas só fazendo esses links, é Renúncia. Renúncia, também do Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. Ele descreve a existência de Alcione, que era um espírito muito evoluído, que já se encontrava numa situação de mais luz e vivia em Sírios. Ela solicita uma nova encarnação na Terra para auxiliar os seus entes queridos e buscar aqueles corações que necessitavam ser buscados. Esse espírito passa por uma encarnação de renúncias, de dedicação a todos que a cercavam, demonstrando heroísmo, lealdade, isso na época do reinado de Luís XIV, na cidade de Paris. Um terceiro livro para a gente citar é Entre o Céu e a Terra, também ditado por André Luiz. Nesse livro, a irmã Clara, quando amparava uma mãe
uma citação de uma mãe, que ela amparava essa mãe que estava se preparando para ajudar um espírito querido. E nesse momento, ela diz para essa mãe: rejubila-te, porque eu já aguardo há 22 séculos para ajudar os meus espíritos queridos, as dracmas perdidas da vida dela. E por último, eu queria citar um livro que é Libertação. Esse livro, acho que é o meu preferido. Acho que foi o primeiro livro espírita que eu li na minha vida e nunca mais esqueci. E que traz muitos ensinamentos. Nesse livro, uma mãe que é Matilde, uma mãe amorosa, que também se encontra numa situação de mais luz, mas passou muitos séculos tentando ajudar seu filho, Gregório. E no livro, assim, naquele momento em que ela percebe uma fagulha de dúvida do Gregório, de permanecer no mal, ela aproveita essa oportunidade e pede ajuda. O Gregório era um espírito que vivia há séculos como chefe de falanges do mal. Então, nesse momento de uma fagulha de dúvida, ela pede uma ajuda a uma equipe de benfeitores. Dentre eles, encontra-se o André Luiz, que participa dessa missão de resgate do Gregório, seu filho, e não só do Gregório. Ele, junto com os mentores, com o Gúbio, que era o mentor dessa equipe, e eles conseguem descer a um plano espiritual, eles têm que mudar até a sua energia para conseguir chegar lá, a um plano espiritual inferior, e vão junto àqueles espíritos que planejam não vou contar todo o livro, senão vai estragar, mas eles planejam uma vingança, uma atitude ruim, e eles juntos vão em cada um que trabalha com o Gregório, entendendo a vida de cada um, e ajudando a cada um a sair desse caminho, até que chega no filho da mãe amorosa, Matilde. E ela, no livro, ela cita uma frase também muito bonita, ela diz: penso nele, qual houvera perdido a pérola mais linda e mais rara no mar de lamas. Eu acho que esse livro é um deles, né, que diz pra gente desse exemplo, dessa parábola. Quantos espíritos buscando seus entes queridos, buscando com amor, realmente, e com dedicação, e com compreensão, com tolerância, compaixão, para que todos mudem seus caminhos. Não é, Walter? Você não acha que esses exemplos batem muito com a nossa parábola de hoje? Mônica, é verdade, essa parábola, ela nos traz muita reflexão, ainda mais do que você falou no início, com relação às mulheres, né? Porque a gente sabe que essa parábola cita como exceção uma história feminina, que não é a regra, né, que a gente sabe da época, e ela faz parte das chamadas parábolas da misericórdia, como você falou, que ela está junto com a da ovelha perdida e do filho pródigo, né? Então ela tem uma análise, assim, do nosso processamento e como é que a gente conduz o sentimento, o arrependimento daquilo que a gente pratica no dia a dia e depois acha que não deveria ter feito, né? Quantos de nós pensa sobre isso? E também ela analisa muito o papel de cada um na sociedade judaica, porque ela insere a figura da mulher na época, que era tida até talvez como uma espécie de serva, né? Então ela traz muitos ensinamentos a respeito disso. Mas vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar o Ari para falar com a gente, então, de novo, a gente trazer uma nova música, para que a gente possa, entre essas duas partes da conversa, a gente trazer uma musiquinha, né, Ari? O que você vai trazer para a gente? Vamos sim. Vamos cantar uma música agora chamada Cantinho de Amor, que fala dessas coisas simples, que essas coisas que muitas vezes, na chamada dita vida moderna, nós relegamos a segundo plano. E é uma música muito singela e fala dessas essências que nós vamos perdendo, às vezes, com a própria mãe natureza, com Deus, por conta da correria dessa vida dita moderna.
Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho, com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração nasce, e então cheio de emoção, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos teus, e eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho, petidinho, com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e o riacho primoroso, venturoso, viesse passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se alegrasse, e então cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, e eu pudesse com certeza me encontrar aqui com Deus. Valeu, Ari. Nós somos aqui do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, temos essa essência um pouco caipira, né? E você falou, Walter, que o pessoal é do Norte Fluminense, né? Nós tivemos a alegria de estar aí nas cidades de Macaé, conhecemos o pessoal de Campos de Goytacazes, um movimento espírita maravilhoso dessa região aí. Um grande beijo para esse pessoal também, são maravilhosos. Ah, que legal, é isso mesmo. O Norte Fluminense aqui está presente, várias pessoas, inclusive o Zé Cláudio Machado aqui entrou, olha ali, ó, Macaé, Rio de Janeiro, abraços fraternais, abraço, Cláudio, para você também, todo o pessoal aí de Goytacazes e várias pessoas que nos assistem. Mas vamos voltar para a Mônica então, gente. Daí a gente teve o prazer de ouvir aí o Ari, e a gente volta para a Mônica continuar a sua fala. Mônica, obrigado. Eu pensei muito nessa parábola, que eu acho que, assim, o principal sentido que eu imagino que Jesus quis nos transmitir é essa primeira parte que eu disse, que ele queria deixar bem claro que todos os espíritos, filhos de Deus, todos serão buscados. Mas eu acho que a gente tem um outro enfoque, que é muito importante, que nos ajuda muito nos dias de hoje, para analisar essa parábola. Que um outro enfoque seria, quais são os valores, nossos valores, perdidos dentro da nossa casa? Quais são os valores perdidos dentro de nós, do nosso coração, do nosso comportamento? Então, devemos analisar um pouco a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa família, e procurarmos aquilo que perdemos dentro dos nossos relacionamentos terrenos. Então, eu pensei, aquela mulher, ela teve algumas atitudes. Se nós pensarmos nas atitudes que ela teve, que foram 5 atitudes principais. Ela acendendo a candeia,
varrendo a casa, procurando com diligência a sua dracma, buscou até encontrar, e depois ela compartilhou isso, chamou as amigas para que todas participassem da sua alegria de ter encontrado. Então, ela deu seu testemunho como última ação. Então, se nós pensarmos, correlacionando com a nossa vida, com a busca dos nossos valores perdidos, dos nossos comportamentos, vamos então na primeira atitude daquela mulher, acendendo a candeia. Aquela mulher buscou, acendendo a candeia, mais luz. Por quê? Havia falta de luz para que ela encontrasse a sua dracma. E será que nós estamos fazendo isso em nossas vidas? Será que estamos fazendo isso em nossas atitudes? Buscando um comportamento com mais luz no nosso dia a dia? Porque nós sabemos que é difícil, a gente se deixa levar pela rotina, pelas situações de irritação, de tristeza, e esquecemos de buscar a luz, de acender a nossa candeia. Depois, varrendo a casa, a sujeira que talvez atrapalhasse aquela mulher de encontrar a sua moeda, o seu tesouro, então, varrendo a casa, organizando tudo até que ela encontrasse. Então, podemos, depois de acender a nossa candeia, tentar varrer o que não serve para nós, varrer o que não é edificante em nossas mentes, varrer os maus sentimentos do nosso coração, varrer o nosso tempo, porque será que nós não temos que utilizar o nosso tempo com o que realmente tem valor? Depois que a gente acende a candeia e a gente fizer essa varredura em nossa vida, nós temos que fazer o quê? A terceira ação daquela mulher, que era procurar com diligência. Ela procurou, empreendeu aquela busca diligente e delicada. Ela teve disposição. Quantas vezes no nosso caminho desistimos das nossas buscas interiores, mesmo já tendo conhecimento do caminho correto? Nós não temos aquela perseverança que aquela mulher teve, aquela diligência, que buscou até encontrar, buscar até encontrar. Enquanto ela não encontrou, ela não parou de procurar. Então, ela teve perseverança e ela teve fé. E, por último, dar o testemunho do aprendizado. Será que nós estamos dando o testemunho do aprendizado da doutrina, o testemunho na nossa vida, tanto nas nossas ações como nas nossas palavras, dos ensinamentos de Jesus que estudamos? Assim que ela reencontrou a sua dracma, ela reuniu as amigas e vizinhas para se alegrarem com ela. Então, eu acho que nessa atitude também, Jesus quis dizer, você não guarde os ensinamentos só para você, não deixe de transmitir o que você aprende, porque nós sabemos que a nossa evolução, ela acontece, mas ela pode evoluir mais rapidamente à medida que buscamos conhecimento, que buscamos espiritualidade, que tomamos consciência de que nada acontece por acaso, de que a fé e a espiritualidade estão sempre interligadas. E aí, pouco a pouco, nós vamos nos conscientizando que estamos nessa vida com um único objetivo, que é de evoluirmos espiritualmente. Mas nós também sabemos que nós temos nosso livre-arbítrio de escolhermos o caminho que ele pode ser pela alegria, pela compaixão, pelo amor, ou, eventualmente, se a gente não escolhe, se a gente não evolui, se a gente não compartilha com as pessoas, os entes queridos, várias vezes esse caminho pode ser pela dor. E faz parte da nossa evolução olharmos ao nosso redor, olharmos para os nossos entes queridos, todos que nos cercam nessa jornada, olharmos para esses espíritos, que não são simplesmente pessoas da família, amigos, pessoas do nosso trabalho, são espíritos a quem nós devemos consideração, respeito e ajuda. E não esquecendo de dar o nosso testemunho, o testemunho do nosso aprendizado e da doutrina, em forma de ações, em forma de buscar aqueles valores perdidos,
na nossa vida, na nossa casa, nas nossas atitudes. E quando eu pensei nesse enfoque da parábola, eu achei, num livro também do Chico, um livro de contos. Então, eu achei um conto que eu acho que diz muito disso, de como que nós estamos utilizando os nossos valores na nossa vida. Será que estamos deixando perdido, igual a dracma, ou será que a gente está colocando em prática? Então, eu vou contar a historinha para vocês rapidamente, e que é a história de um espírito, no conto do Chico, que ele diz que se chamava Anésio Fraga. O Anésio Fraga desencarnou, deixou o corpo físico, e ele era um homem muito considerado aqui no mundo terreno. Ele era considerado um homem bom, um homem puro. E quando ele atinge as fronteiras do plano espiritual, todo vestido em branco, com uma bela vestimenta, o que o Anésio pretendia? Ele pretendia viver nas esferas superiores. Ele dizia que ele queria respirar o clima dos anjos, alcançar as estrelas, comungar com a presença de Cristo. Só que quando ele chegou lá, na porta do céu, né, na porta do plano espiritual, e havia um zeloso funcionário, um benfeitor que o esperava. E nesse momento submeteu ao Anésio a um teste, a uma prova. E ao fim desse longo teste com o Anésio, ele explicou que ele não ia poder ascender aos planos superiores, que ele ia ter que recomeçar, que faltavam alguns requisitos para a ascensão daquele espírito. E o Anésio ficou assim, desolado, ele ficou muito triste, porque ele se considerava uma pessoa boa. Como pode ser isso? Ele dizia. Eu observei todas as regras da minha vida, todas as regras do caminho. E ele, muito inconformado, ele tirou um papelzinho que ele levou, umas anotações, e pediu ao benfeitor se ele poderia ler umas anotações que ele fez sobre ele mesmo, para justificar que ele tinha tido uma vida boa aqui, que ele poderia, sim, ascender aos planos superiores. E o benfeitor, calmo e atento, permitiu que ele lesse, então, a sua listinha. E ele leu. Ele escreveu assim, então: respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva e desrespeitosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com pessoas viciadas e vivi em minha casa preocupado em não ser um percalço na estrada alheia. Aí aquele mordomo da grande porta do céu sorriu e comentou, falou: Anésio, eu gostaria de te dizer que a espiritualidade do plano espiritual, eles fizeram alguns apontamentos na sua lista. Então, eu gostaria de reler a sua lista com os apontamentos do plano espiritual, se você me permitir. E o Anésio falou: nossa, tá bom, vamos lá, estamos conseguindo alguma coisa, né? E ele, então, iniciou repetindo a listinha do Anésio e os apontamentos da espiritualidade. Respeitei todas as religiões, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, mas somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva e desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e de esperança. Calculei todos os meus passos, para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao seu próprio comodismo. Vivi em minha casa, preocupado em não ser um percalço na estrada alheia.
simplesmente para não ser chamado às tarefas de auxílio. E Anésio, nessa hora, desencantado, silenciou. Mas o benfeitor completou o conselho ao amigo. Meu amigo, não basta fugir do mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se todo em branco, veste-se em branco, calça em branco, brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Então, eu achei que quando eu comecei a pensar nesses valores perdidos, eu achei que esse conto ilustra muito, que nós temos que nos analisar, nós temos que buscar dentro de nós. Será que nós não estamos, assim, parecidos com o Anésio? A gente faz só o limite, só o que não é mal. E será que nós não estamos deixando de fazer um pouquinho? Então, será que nós não temos que ir em busca da nossa dracma perdida dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, das nossas atitudes? Então, eu acho também que, assim, nesse planeta que a gente está, planetas como a Terra, que ainda não são tão evoluídos, tão ditosos, são frequentemente visitados por espíritos evoluídos. Falanges do bem, já que nós falamos das falanges do mal, do Gregório, nós somos visitados por falanges do bem, para que nenhum filho de Deus seja abandonado. E com isso, acho que eu vou já finalizando, e eu queria dizer que tanto nós somos dracmas perdidas da espiritualidade, trabalhando em nossa evolução, fazendo prece para sermos encontrados por esses espíritos ditosos, mas também temos irmãos pelos quais nós temos responsabilidades de ajudá-los e de buscá-los, e não deixarmos esses irmãos, esses entes queridos perdidos. Eu acho que era um resumo do que eu entendi dessa parábola. Eu espero ter transmitido alguma luz, algum caminho para vocês. Gente, que lição, hein? Que lição. Falei, eu avisei no começo, hein? Eu avisei no começo que essa dracma não era fácil, não, hein? Essa lição de Jesus realmente são poucas linhas, mas que traz um verdadeiro chute no traseiro de cada um de nós, né? Usando de uma maneira pouco elegante o ditado, mas é aquilo, mexa-se, né? Esse Anésio, ele realmente estava iludido. E quantos de nós não estamos iludidos também, que nosso comportamento não é o mesmo, e nos julgamos bons, e nos julgamos de maneira adequada para que nosso próprio ego seja satisfeito, né? Será que é isso que está acontecendo com algum de nós que está presente aqui na reunião? Ou eu mesmo, ou a Ari, ou a Mônica, para que a gente precise de um grande chacoalhão de uma história de Chico desse tipo, para que a gente possa entender um pouquinho qual é o nosso papel. Uma palavra que chamou bastante atenção na fala da Mônica, uma frase que ela colocou é o testemunho da doutrina em forma de ações, né? Então, a gente sabe que isso é a chave, isso é o que acontece. Agora, quando nós caímos na real, vamos dizer assim, ouvindo uma palestra como essa que ela nos trouxe agora, a gente acaba tendo alguns momentos de lembrança de alguns atos que talvez não tenhamos feito de maneira correta, e nos traz algum tipo de arrependimento, né? À medida em que nós pensamos no certo, será que aquele errado que eu fiz me traz algum arrependimento? Esse arrependimento é positivo, desde que ele nos mova para algum lugar bom. O arrependimento não pode ser alguma coisa que gere um mal-estar, uma culpa. Essa culpa degenera em remorso, e esse remorso nos traz grandes energias negativas e nos baixa a vibração. Então, o que foi, o futuro pertence a nossas mudanças, às nossas reflexões, à nossa reforma íntima. Então, quando a gente comenta a respeito dessa palavra de arrependimento, a gente tem no Livro dos Espíritos, essa palavra aparece 25 vezes. Em 25 questões, Kardec ou pergunta e usa essa palavra arrependimento, ou os espíritos respondem usando ela, né? Então, em se falando de busca, de reforma íntima, de arrependimento, a doutrina de Kardec nos brinda com conhecimento a respeito de quê? Da reencarnação, né? Como a gente falou no começo, o Caibart citou isso. Portanto, temos oportunidades eternas da gente se redimir, correto? Nós sabemos disso.
Então, podemos corrigir a todos os momentos, né? E qual é a melhor encarnação? É agora, é nessa. Então, a gente tem no Livro dos Espíritos um manancial muito profundo e muito bonito a respeito disso. Então, por exemplo, se a gente citar dentro do item Justiça da Reencarnação, né? Então, será que é justo a reencarnação? Aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, ou aqueles que não são espíritas, mas que gostam dos conceitos de Kardec. Então, existe dentro do Livro dos Espíritos um item Justiça da Reencarnação, onde na pergunta 171, Kardec pergunta aos espíritos em que se funda o dogma da reencarnação. O que é? Qual é o fundamento para a gente reencarnar? E aí o espírito responde: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberto a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorar-se? Será que seria justo a gente ser condenado a não revermos nossos atos? A gente sabe que não, né? Mas nós vamos deixar para o Ari bater um papo a respeito disso também, trazer a sua opinião de um assunto tão profundo, tão contundente, né, Ari? Traz para a gente a sua opinião. Sem dúvida. E enquanto a nossa querida Mônica falava sobre os livros, né, a gente reviveu algumas passagens, e muito bacana essa alusão que é feita, né, na prática, porque para nós Jesus foi o maior pedagogo, né, o pedagogo divino, e ele usava desses recursos para nos ensinar, né, através de metáforas, de parábolas, que era a maneira que aquelas pessoas, à época, poderiam compreender, e hoje são traduzidas, né, vivamente pela doutrina espírita. E eu me lembrei, sim, quando ela falava do livro Libertação, né, da história desse espírito renitente no mal, Gregório, que ele, em determinado momento da sua existência, ele começava a se cansar das lides, e a sua mãe, né, portadora dessa luz, desta candeia maravilhosa, não desiste de procurar a sua dracma perdida, que era seu filho Gregório. Que passagem maravilhosa, que lembrança rica para a gente perceber a extensão e a profundidade das palavras de Jesus numa simples parábola, mas contendo tesouros espirituais ali que ainda nos cabem devassar de maneira assim muito mais profunda pela lente do Espiritismo, né, que é o Consolador prometido. Quantas expressões usadas por Jesus ganham sentido quando você tem o Evangelho redivivo através do Consolador prometido, né, que é o Espiritismo. Então a gente começa a se perceber dessas palavras tão profundas de Jesus, nessas parábolas aparentemente simples, mas que traduzem tesouros espirituais profundos. E eu acho que é bastante oportuno também a gente se perguntar, né, não seremos nós também dracmas perdidos também, diante dos tesouros da espiritualidade? Como a Mônica nos lembrava, né, Deus não se cansa da gente. Por mais desgarrada que sejamos, né, ovelhas desgarradas que estejamos, o divino pastor não há de se cansar, porque, inclusive, está no próprio Livro dos Espíritos, né, o homem nasceu condenado, entre aspas, à perfectibilidade. O nosso destino é a perfeição. E nós podemos atrasar esta caminhada evolutiva ou, de certa forma, acelerá-la ou mesmo dar no nosso ritmo, mas é preciso a gente se aperceber desses valores, que tesouros espirituais, né, nós desperdiçamos. Então, enquanto ela falava, né, da vassoura que é usada diligentemente, né, cuidadosamente, e as sujidades do nosso caminho, né? Então, são reflexões de uma profundidade extraordinária que nos cabe, assim, fazer até essa imersão, né, dentro de nós mesmos, né, dessa introspecção, né. Nós não estamos desamparados, nós não estamos ao léu, né, existe uma força divina
sempre nos buscando, por pior que sejamos nós, às vezes, né? Porque somos essas dracmas perdidas. E a misericórdia divina, a providência divina, em instante algum, desiste de nós. Feito a mulher diligente, né? Que busca ali, que acende a sua candeia, né? A luz do entendimento, a luz do amor, para procurar este tesouro, né, desgarrado, vamos assim dizer, perdido. Então, nós estamos realmente diante deste tesouro maravilhoso que a espiritualidade nos concede. Né? Benditas sejam as palavras de Kai Schutel, benditas sejam as lições elencadas aqui, né, lembradas pela Mônica, dos livros trazidos pelas mãos aureoladas de Chico Xavier, quantas e quantas histórias maravilhosas. E ela falava de uma palestra do orador Arthur Valadares, né? Eu me lembro de uma citação de um livro que ele fez, que ele lembrou, de que é dita pelo espírito de Calderaro, se não me falha a memória, que dizia que a maior alegria dos céus é esvaziar as regiões infernais, né? Então, a espiritualidade maior, por mais avançada que esteja, ela sempre terá a alegria de buscar os irmãos de retaguarda, né? Os trabalhadores da primeira hora hão de ajudar os trabalhadores da última hora, e eis-nos aqui, né? Buscando pelas mãos desses trabalhadores queridos, como o próprio Kai Schutel e tantos outros denodados trabalhadores do Cristo que nos ensejaram estarmos aqui hoje buscando essa luz, né? Então, Deus não desiste das suas dracmas perdidas. Que assim seja sempre. Que nós possamos, de igual modo, ajudar aqueles irmãos que ainda estejam em dificuldades maiores que as nossas na nossa caminhada evolutiva. Ari, é um comentário muito pertinente, muito profundo para um assunto realmente relevante, né? A gente tem diversas leituras a respeito da mesma parábola. A Mônica fez de uma maneira muito bonita, dividindo por partes os simbolismos e as analogias, né? Então, quando se fala da dracma, quando se fala de ser uma mulher, quando se fala de compartilhar o sucesso de reencontrar a dracma com as amigas. Então, cada pedaço da parábola nos traz ensinamentos que a gente pode separar quase que por palavras, né? Então, cada 2, 3 palavras é uma parábola. Então, cada parábola contém dentro dela diversas mini parábolas, eu compreendo dessa maneira. Então, são grandes ensinamentos que nos são trazidos de maneira sutil, né? A gente diz que o povo da época, nós temos a pretensão de dizer que as parábolas eram ditas dessa maneira, porque o povo da época não compreendia, né? E nós compreendemos, por acaso? Por acaso, ao lermos uma parábola, sem precisarmos do comentário do Caibar ou de um comentário de pessoas que têm realmente uma iluminação diferente, quanto nós compreendemos as parábolas de Jesus hoje? Será que somos tão diferentes assim dos nossos irmãos, ou nós mesmos de há 2000 anos, né? Então, sim, estamos evoluindo, somos sim diferentes, temos mais compreensão, mas ainda temos muito chão a ser percorrido, né? Temos ainda muita compreensão, muito entendimento, muita leitura e muita mudança de postura diante da nossa vida terrena. Então, essas parábolas nos trazem realmente algo de muito profundo, né? Mas vou passar para a Mônica de novo a palavra para ela complementar, dizendo o seguinte, que no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, a gente tem aquele das penas e gozos futuros. E dentro das penas e gozos futuros, a gente sabe que tem um subitem que chama expiação e arrependimento. Então, a gente sabe que Kardec se manifesta de uma maneira brilhante, ele diz o seguinte: a vida futura implica na conservação da nossa individualidade após a morte, que é um importante conceito para que a gente entenda o porquê da nossa evolução, porque se nós não mantivéssemos a individualidade da alma, se a gente pertencesse a um panteísmo, a um todo, né, qual seria a motivação da nossa evolução?
Então, primeiro isso, a gente precisa ter essa noção da conservação da individualidade espiritual de cada um após a transição do plano material para esse plano espiritual por tantas e tantas vezes, né? Então, com efeito, o que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral se perdesse no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de sumir no nada. Porque no início, Kardec pergunta se por que o homem tem medo do nada, né? Aí dizendo que o nada não existe. Então a gente sabe que isso nos traz conhecimento para que a gente atinja a felicidade. Na questão 961, que eu vou colocar para a gente comentar, nesse item também, a gente lê o seguinte: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida? O temor? Ou a esperança? Dentro da sua cabecinha que está ouvindo agora, se você pensasse na transição sua do plano material para o plano espiritual, o que te assusta mais nesse momento? A dúvida do porvir? Algum temor? Ou a esperança do que acontece depois disso, né? Dependendo da convicção que você tem? Essa pergunta é respondida pelos espíritos. A dúvida naqueles que não acreditam, nos céticos empedernidos, ele diz. O temor naqueles que têm culpa. O que predomina do medo é o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Então, aqui temos um conceito muito bonito que a esperança, quando nos invade, ela facilita até esse momento da transição, né? Então, eu deixo a palavra com a Mônica para que ela acrescente os seus comentários pertinentes a essas questões e também aquilo que já foi dito pelo Ari. Então, a palavra é sua novamente, Mônica. Obrigado. Escutando isso, a gente pensa assim que nós sabemos que nós somos muito imperfeitos. Então, talvez a gente ainda tenha um pouquinho, todos nós, um pouquinho de dúvida, um pouquinho de medo, de culpa, e que a gente espera que nós tenhamos uma esperança bem grande. E para isso que a gente está aqui trabalhando, para a gente tirar a culpa não leva a nada, não adianta a culpa, adianta reconhecermos os nossos erros e corrigi-los. Às vezes não é possível corrigir com aquela mesma pessoa, voltar uma situação em que nós erramos, mas a gente sabe que a gente pode corrigir tratando outras pessoas no bem, fazendo caridade, ajudando a cada dia, trazendo nossos atos mais conscientes para a nossa vida, nos controlando e evoluindo a cada dia, sim. A gente nunca regride, a gente vai evoluir sempre, mas se a gente trouxer para o consciente, essa evolução vai ser mais rápida, com certeza. E espero que a gente consiga chegar lá na nossa hora final com muito mais esperança do que qualquer outro sentimento, para que a gente possa trilhar, não com aquela esperança que o Anésio tinha, de já ficar nos planos superiores, mas que a gente possa ir dando passo a passo a cada dia. Isso mesmo, lentamente, né? Lentamente vamos percorrendo esses caminhos. Aí eu vou deixar com você a palavra aí dos seus últimos comentários. Vamos deixar para que você faça um comentário. E vamos fazer o seguinte: a prece final fica sendo mais uma música. Você toca para a gente mais uma música, e após a música do Ari, a gente encerra. E na quarta-feira que vem, a gente vai ter também nessa programação a parábola do filho pródigo, aí com o nosso conhecido amigo Rafael Papa, né? Então, o Rafael Papa, que já escreveu 2 livros com diversos amigos, falando a respeito das parábolas, e fez programas também. Se procurarem aí no YouTube, o nome dele é uma figurinha muito fácil de se achar. Rafael Papa já falou diversas vezes sobre todas as parábolas, já conversou com a gente no final do ano passado, e agora se dispôs novamente para a semana que vem estarmos junto com o Rafael. Nós vamos confirmar ainda com ele, mas aparentemente está tudo certo. A gente convida todos para que a semana que vem, todos com saúde, todos se cuidando e todos fazendo a sua listinha, né, para que o plano espiritual possa colocar o adendo na frente, para que, se a gente acha que esteja tudo certo, a gente possa dar essa deixa para o plano espiritual nos corrigirmos, né? Porque, afinal de contas, os anésios chegando lá, quantos anésios somos, né? Então, eu desejo a todos que essa listinha possa ser feita e complementada a cada dia e corrigida a cada dia. Então, que todos fiquem com Deus, com muita proteção, com muita paz, e que esse ensejo de assistirmos juntos essa palestra
possa nos trazer muito bem-estar e contribua para a nossa educação. Apenas com a educação é que podemos evoluir. Na medida que estudamos, que conhecemos os conceitos do cristianismo e aí da doutrina consoladora, podemos dar um passinho a cada momento e os testemunhos, como foi dito, né, da doutrina em forma de ações. Isso já está dito também em diversos livros aí da codificação espírita. Gente, muito obrigado. Mônica, muito obrigado pela presença. Foi ótima a sua fala. Os corações, com certeza, saem mais consolados com a sua fala. Tivemos muita manifestação e as pessoas se escrevendo realmente e gostando da fala. A gente agradece bastante e fica muito feliz de estar trazendo isso aqui. Ari, então, a palavra é sua. Ter direito a um comentário e você pode tocar uma musiquinha para a gente como encerramento e em seguida a gente termina, tá ok? Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Gostaria de agradecer uma vez mais de poder participar deste banquete de luz aqui, nessa exposição tão aclarada da nossa querida irmã e juntamente com a energia desses irmãos que nos ajudaram nessas reflexões dos seus lares. Lembrando que nós podemos fazer muito, né, para contribuir para dias melhores que hoje avassalam famílias, vidas são ceifadas, vidas físicas, né, evidentemente, mas que constituem grandes situações provacionais. Então, que a nossa palavra seja de esperança, de otimismo, de construção, de reconstrução, porque estamos em reforma em nossa casa planetária e daí a gente perceber que os dias sejam tão agitados quanto tem sido. Então, que nós possamos rogar a Jesus entendimento, paciência e, sobretudo, fraternidade para com aquelas pessoas que tragam dificuldades maiores que as nossas. Nós vamos cantar agora, então, uma música chamada Súplica a Jesus, do grupo AME, que fala justamente disso, né? Do quanto a gente pode construir uma egrégora para auxiliar, inclusive, os nossos irmãos maiores no trabalho que eles executam pela implantação de um reino de paz, de justiça e de amor, trazido por Jesus, o nosso governador espiritual. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar
e acabar de vez com a guerra, caminharmos juntos. Que Jesus nos abençoe hoje e todos. Muito obrigado pela atenção de todos.